Quando ficou grávida, Claire Bell fez um exame que indicaria se o seu bebê poderia ter alguma condição genética rara. Pouco tempo depois, recebeu uma notícia difícil. Por 5 anos, o marido de Claire havia sido tratado contra 2 tipos de câncer. Quando o tratamento acabou, o casal decidiu tentar engravidar por fertilização in vitro, usando o esperma que o marido havia congelado antes de fazer quimioterapia. Então, o casal decidiu que gostaria de saber se havia chance do bebê ter síndrome de Down. Assim, pagou por um exame que examina o DNA de pequenas partículas da placenta que circulam no sangue da mãe. É o chamado NIPT, ou teste pré-natal não invasivo. Eu e meu marido tínhamos consciência de que não teríamos condições de cuidar de um bebê com síndrome de Down, diz Claire, uma jornalista investigativa da África do Sul, que vivia na Escócia naquela época. Nós sentíamos que não tínhamos condições emocionais, depois de 5 anos lidando com um tratamento contra o câncer. Claire fez o teste em uma clínica particular de fertilização in vitro. Ao colher o material, foi questionada se gostaria que o DNA de sua placenta também fosse testado em relação a outras condições cromossômicas raras. Segundo Claire, a clínica informou que mandaria um e-mail se estivesse tudo ok, e que telefonaria se houvesse algo a discutir. Cerca de uma semana depois, quando Claire e seu marido estavam de férias na França, o telefone tocou. O médico me falou que o bebê tinha uma chance de ter síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma condição cromossômica que afeta apenas meninas. Há diversos sintomas potenciais, como ser pequena ou ter problemas de fertilidade. Mas as informações que Claire recebeu da clínica pintaram uma imagem sombria sobre a vida com a síndrome de Turner, afirma ela. Eu pensava que isso, o teste, era científico, era um fato. Eu não parava de chorar. Eu me sentia sem esperança. Claire chegou a pensar que fazer um aborto seria o ato mais gentil que poderia tomar em nome de sua filha. Mas, ao fim do dia, Claire conversou com uma amiga, que a encorajou a pesquisar mais sobre o exame que havia feito. Assim, Claire acabou descobrindo que o resultado poderia não ser tão trágico quanto parecia. O NIPT é usado principalmente para detectar síndrome de Down e 2 outras anomalias cromossômicas, síndrome de Edwards e síndrome de Patau. Profissionais da saúde concordam que, quando usado corretamente, o teste tem resultados bastante confiáveis nesses 3 casos. Um artigo publicado no periódico médico Ultrasound in Obstetrics de Gynecology argumenta que o NIPT tem uma alta taxa de falha na detecção da síndrome de Turner, quando uma menina tem apenas uma cópia do cromossomo X, e síndrome de Klinefelter, quando um menino tem 2 cópias do cromossomo X e um cromossomo Y. Em ambos casos, segundo o artigo, o NIPT tem uma baixa taxa de detecção e uma alta taxa de falso positivo. No teste NIPT, clínicas privadas dizem que é possível testar uma ampla gama de condições, para as quais nós não temos nenhum dado sobre o quão efetivo é o teste e se vale a pena fazê-lo ou não, diz um dos autores do estudo, Kypros Nicolaides, professor de medicina fetal no King's College Hospital, em Londres. Segundo Nicolaides, muitas mulheres na Inglaterra estão fazendo a versão ampliada do NIPT oferecida por clínicas privadas. Preocupadas com o resultado, algumas delas acabam procurando a rede pública de saúde para realizar um outro tipo de teste, mais invasivo, que acaba mostrando que o resultado do NIPT estava errado. O teste mais invasivo mencionado por Nicolaides envolve uma biópsia de placenta ou a retirada de uma amostra do fluido amniótico. Em ambos casos, há um pequeno risco de aborto. Claire Bell não chegou a fazer esses testes mais invasivos porque, à medida que se aprofundava a respeito da eficácia do teste NIPT na detecção da síndrome de Turner, mais incrédula ficava no resultado que havia obtido. A jornalista leu na internet a respeito de mulheres que haviam feito o teste NIPT e recebido o mesmo resultado que ela, havia um alto risco de seus bebês terem síndrome de Turner. Porém, as crianças nasceram sem a síndrome. Em seguida, Bell leu que a proporção de resultados verdadeiros poderia ser de apenas 40% para uma mulher de 41 anos como ela. Então,
Ligou para o médico que havia lhe dado o resultado ao telefone e perguntou se essa informação poderia ser verdadeira. Sim, mas nós não sabemos, disse ele. Ainda sem saber o que fazer, Claire telefonou para sua tia. Na ligação, descreveu alguns dos sintomas que meninas com síndrome de Turner poderiam ter. Não são deficientes intelectuais, mas podem ter dificuldade com localização espacial e matemática, além de serem baixinhas. Claire continuou a pesquisar e acabou descobrindo que a própria empresa que inventou o teste sugeriu que o mesmo poderia não ser apropriado para detectar síndrome de Turner em geral. Em vez disso, a empresa dizia que o teste poderia ser utilizado quando houvesse um histórico familiar de anomalia cromossômica similar ou quando um ultrassom houvesse levantado dúvidas a este respeito. Pensar que eu poderia ter abortado, que passou pela minha cabeça abortar, isso é, diz Claire, fazendo uma pausa na tentativa de encontrar as palavras corretas. É muito importante que as mulheres saibam que esse teste tem muitos falsos positivos. Em junho de 2018, nasceu a filha de Claire, Fintry, sem nenhum sintoma de síndrome de Turner. Quando a menina completar 1 ano, Claire vai levá-la para fazer um exame de sangue que pode identificar se, de fato, tem ou não a condição. Se uma condição genética é muito rara, a maioria dos testes com resultados positivos é, na verdade, apenas um susto. Portanto, a taxa de precisão técnica é enganosa. O resultado de um teste pode parecer um diagnóstico certeiro quando diz que tem 95% de precisão. Mas, em muitos casos, ainda assim é muito provável que seu bebê esteja completamente bem. A explicação 95% de precisão serve para estatísticos e responsáveis por órgãos de regulação. Mas não diz para você qual é a chance de um resultado positivo indicar um diagnóstico verdadeiro. Significa, por exemplo, que 5 de cada 100 pessoas saudáveis testadas receberão um susto, um falso positivo. Mas, se for uma condição rara, por exemplo, menos de 1 em 100, então a maioria dos testes positivos serão simplesmente sustos. Profissionais da área médica concordam que, para a síndrome de Down e algumas outras condições, a precisão técnica do teste NIPT pode fornecer uma orientação útil. Mas não é o caso com condições mais raras, como a síndrome de Turner.